A AIME, ela é uma sigla, né? Ela significa Agência de Apoio a Iniciativas Missionárias e Evangelísticas. E nós temos um objetivo de atuar na missão de Deus através de cuidado integral com todas as pessoas. E hoje nós trabalhamos com plantações de igrejas, com desenvolvimento social, com educação e com capacitação ministerial. Pode pular. E o nosso trabalho ele começa então no ano de 2017 com o missionário Diogo. A gente teve um episódio interessante, já tinha 2 anos que a gente se conhecia, né? A gente tinha 2 anos que eu e o Diogo a gente era próximo, ou seja, já tem 10 anos a nossa relação. E o Diogo sempre com aquele desejo de ir para o campo missionário, e faltava um doido para comprar a ideia dele, né? E aí a gente comprou, né, Lucas? E aí a gente comprou essa ideia de enviar o Diogo então, inicialmente ele iria para a Índia, Deus o enviou então para a Bolívia, e ele contou um pouquinho aqui para vocês, né, do trabalho que foi desenvolvido em San Julián, que começa com crianças e depois envolve toda a igreja. Foi um trabalho realmente muito bonito, muito interessante. E depois nós começamos a expandir então para a Índia no ano de 2019, nós começamos a trabalhar com plantação de igrejas para povos não alcançados. Bom, o que são os povos não alcançados? Os povos não alcançados, irmãos, são todos aqueles que nunca tiveram contato com o evangelho ou dentro da sua comunidade, da sua vila ou da sua cidade, tem um número muito mínimo de pessoas que já ouviram falar de Jesus. Então, realmente são pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e nunca tiveram a noção do que nós cremos. Elas não têm ideia do que é isso aqui. Porque dentro da Índia se cultuam 350 milhões. Você não ouviu errado, eu não falei errado, beleza? 350 milhões de deuses. Então, o que acontece? Dentro da cultura deles e dentro do hinduísmo, então, eles têm uma quantidade enorme de deuses. Então, às vezes, eles podem achar que é mais um. E então eles nunca tiveram esse contato. Então nós começamos então a atuar justamente com pessoas que nunca tiveram contato com o evangelho. E então, de 2019 para cá, nós temos mais de 20 igrejas plantadas no interior da Índia. E vilas antes que nunca ouviram falar de Jesus, hoje são vilas completamente convertidas ao Senhor e que espalham as boas novas do evangelho em outras comunidades. Então o evangelho ele virou uma máquina dentro do estado de Orissa, que mesmo em meio a toda perseguição que é sofrida, eles não param, eles não desanimam, porque eles têm uma razão para crer e para doar a sua vida por todos os seus dias. Porque você se converter ao cristianismo é você colocar um alvo na sua cabeça. É você assinar que você passa a ser procurado pelo Estado, por extremistas religiosos, e você passa a colocar a sua vida em risco. Nós temos diversos casos de irmãos e irmãs que foram expulsos de sua casa, perderam seus trabalhos e passam dificuldades extremas. Então hoje nós temos esse cuidado e essa atuação com povos não alcançados. Quando foi no ano de 2022, nós começamos a entender que precisávamos também ter um braço na Europa. E você pode pensar que talvez, caramba, Ian, mas Europa é um continente rico, as pessoas são bem de vida. Bom, elas podem ser bem de vida talvez num padrão econômico, talvez, muito talvez. Mas são pessoas hoje que abandonaram completamente a fé, igrejas que são fechadas dia após dia, mesquitas que são colocadas no lugares de igrejas. É um cenário muito triste. Pessoas que têm ódio de Deus. Ódio. Não basta simplesmente não crer, elas têm ódio. Então é uma situação realmente muito complicada. Elas debocham de quem crê em Deus, elas acham que é piada, elas acham que isso aqui é conto de fadas, e é um cenário muito triste. Então hoje dentro da Espanha é um país que hoje ela tem menos evangélicos do que um município vizinho ao meu, que se chama Vila Velha. Hoje o país inteiro tem menos evangélicos do que uma cidade do Espírito Santo, com certeza de várias cidades aqui de Minas Gerais. Com certeza vocês têm muitos e muitos e muitos mais evangélicos em Belo Horizonte do que em todo o país,
da Espanha. E hoje nós estamos no extremo sul da Espanha. E é um ponto muito estratégico onde nós estamos, justamente porque é o ponto de entrada de pessoas que têm vindo do continente africano, principalmente vindo pelo Marrocos, e são pessoas que apostam tudo que tem a coiotes para conseguir chegar então à Europa. E o Burjac, que é o nosso missionário que está lá, esteve com a gente agora no final do último ano, compartilhando um pouco a respeito das experiências de pessoas que atravessam a nado entre o continente africano até chegar na Espanha, né? E o número das que morrem é muito grande. Outras que vão sendo mulheres que são violentadas dentro de barcos, pequenas embarcações extremamente perigosas que são violentadas desde a sua saída do continente africano até a sua entrada no extremo sul da Espanha. Então nós temos também atuado com essas pessoas que têm vindo, buscado uma oportunidade melhor, e isso fala muito a respeito também do tema do DIP desse ano, né, que são cristãos que são obrigados a fugir. Então nós temos recebido muitos cristãos nigerianos, por exemplo. A Nigéria, foram mais de 100 mil cristãos no último ano que fogem da Nigéria por conta de perseguição religiosa. Nós recebemos alguns nigerianos em Puente Genil, que é o nosso trabalho na Espanha, e temos recebido também diversos espalhados pelo continente africano que têm chegado na Espanha. Mas bom, eles chegam sem documento, sem nada, como falei, alguns atravessam a nado, então eles chegam completamente perdidos e sem esperança, e eles encontram esperança no Evangelho. Essa é uma realidade. Há esperança no Evangelho. Há muita esperança no Evangelho. Ela transforma pessoas, ela muda concepções, ela faz pessoas terem suas vidas completamente transformadas. O Evangelho tem esse poder. Da mesma forma que ele nos alcançou, ele continua alcançando muitas pessoas. E nós temos que continuar sendo contribuintes na missão de Deus. No ano de 2022 também nós expandimos para a Colômbia com uma missionária muito querida que vocês conhecem, a Licó. A Licó é uma grande mulher de Deus. A Colômbia, ela é um país vizinho nosso, e dentro do mapa da perseguição, vocês vão ver que a Colômbia, ela é um país aqui da América do Sul que sofre perseguição religiosa. Então, cristãos colombianos também são alvos da perseguição religiosa por razões do narcotráfico e também das Farc, né, que são as forças... É um exército paralelo que tem na Colômbia. Então, as Farc e o narcotráfico, eles perseguem muito os cristãos. Muito, muito mesmo. Eu me lembro de uma história na Colômbia que eu cresci ouvindo meu pai falar, que diz que certa vez existiam alguns missionários que estavam atravessando a Colômbia, evangelizando, eles estavam na mata, e em determinado momento eles foram abordados pelas Farc, e aquele grupo, com vários missionários, todos tiveram que se ajoelhar, e a Farc fez eles negarem o Evangelho, né? E falava, olha, existe uma possibilidade de você não morrer hoje. Você vai morrer, essa é a única certeza que você tem. Mas existe uma oportunidade de você não morrer, porque você está pregando o Evangelho, a gente não aceita vocês aqui, a gente não quer vocês aqui, e existe uma oportunidade. A oportunidade é se você negar esse livro preto que você está carregando na sua mão. Bom, hoje em dia tem livro, a Bíblia está meio colorida, né? Tem umas diferentes, mas vamos lá, o livro preto que você está carregando aí na sua mão, em referência à Bíblia, e pediram então para eles negarem a Bíblia, negarem o Evangelho, e bom, começou aquele caos, e tiros foram disparados. E quando aquilo acaba, abrem os olhos aqueles que não negaram. E aí fica aquilo e fala, peraí, eu neguei? Não, eu não neguei. E aí aqueles soldados, eles viram e falam, olha, aqui a gente não gosta de vocês, a gente não aceita vocês, mas tem uma coisa, a gente não tolera covarde. Isso a gente não tolera. E eles seguiram a caminhada deles ao não negar Jesus. Realmente são histórias de salvação em meio ao campo missionário. Mas bom, essa é uma situação onde a Licó ela tem servido, ela tem sofrido muito, né, Lucas, com a questão do narcotráfico. Tem mulheres e crianças que estão saindo de lá através do trabalho da Licó. E assim, gente, precisa ter um pouco mais de amor nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, quando nós falamos a respeito de pessoas que fazem parte do tráfico. E eu não estou aqui para florear isso, pelo amor de Deus. Mas assim, infelizmente, às vezes isso é passado de geração para geração. A pessoa
nasce numa fazenda que cultiva papoula, mas a sua mãe já nasceu lá e a sua avó já nasceu lá. Então, na verdade, eles são escravos do narcotráfico. Eles não têm oportunidade de sair. E, obviamente, eles não têm acesso à alfabetização. Eles não têm documentos. Eles não têm acesso ao mundo exterior. Eles vivem completamente confinados dentro de fazendas que cultivam drogas, né? E alguns vão crescendo dentro daquela cadeia do narcotráfico. Então, alguns param só de plantar e de colher, mas passam a participar do processo químico. Outros vão participar do processo logístico. Geralmente são homens que fazem isso, né? As mulheres, elas realmente ficam dentro das fazendas, mas não é porque elas não querem sair, é porque elas não conseguem sair. Eles são monitorados com sicários, né? Que são soldados do narcotráfico armados até o dente. Então, assim, os que conseguem escapar e chegam, né, onde Licó tem trabalhado, tem vindo assim, de uma realidade muito triste. Então, é algo que não é só falta boa vontade de querer sair. Realmente existe essa dificuldade mesmo de você conseguir sair dali. Bom, e no ano de 2024, então, nós começamos, foi o nosso primeiro trabalho no Brasil, né? Desde 2017 a gente trabalhava só com missão transcultural. No início, né, Lucas, a gente começou a ter um trabalho no sertão, acabou não indo para frente, mas a gente começa um trabalho muito legal no Brasil. Se você puder passar, tem umas fotinhas aqui, lá da Bolívia, pode passar de novo, lá na Índia, na Espanha. Na Espanha também, gente, além desse trabalho que a gente tem com o pessoal que tem vindo, né, do continente africano, a gente tem um trabalho também de capacitação de liderança, porque como tem pouca gente também que consegue servir. Então o conhecimento bíblico é muito baixo, então tem sido muito trabalhado isso lá. Pode passar também? Pode passar também? Isso. E esse aqui é um projeto que a gente tem lá ele hoje está no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Hoje a gente atende mais de 2.000 crianças em situação de extrema vulnerabilidade social. A gente trabalha muito lá com pessoas que estão dentro de invasões, sabe? Bairros que são invasões. São terras que às vezes estão lá largadas há alguns anos. As pessoas chegam, montam suas casinhas. E essas casinhas realmente são muito simples, geralmente são de tábua, né? E começam a viver ali. E então a gente tem trabalhado com isso. Agora mesmo a gente está passando um aperto grande porque mandaram desocupar. Foram então até o STF, conseguiu segurar, mas está uma briga para desocupar todo mundo e lá hoje devem ter por volta de 5.000 pessoas, só nessa comunidade. Então a gente está brigando lá junto à prefeitura, poder público também, para conseguir manter a dignidade daquelas pessoas. E ali a gente tem um dos trabalhos ali com as crianças, mas existem outros também. Hoje a gente atende 2.000 crianças semanalmente. E nós temos, então, a Rua do Céu, que aí geralmente é sábado ou domingo, depende de cada bairro. E o que é a Rua do Céu? Ela fecha um pedaço da rua, as crianças vêm e elas têm lanche, as crianças comem, as crianças brincam até cansar. Mas cansar mesmo. Você vê os meninos pedindo para parar. E é tudo brincadeira, aquelas brincadeiras mais antigas, né? Sem querer entregar a idade, mas vocês entenderam. Vocês sabem de qual eu estou falando, né? Aquelas brincadeiras, né, Lucas, que você fazia ali nos anos 90, né, Lucas? Então, 2000, sei. Tá bom. Então, brincadeiras realmente mais antigas. Então, os meninos jogam bolinha de gude, joga peão, joga bola, joga queimada, pique-bandeira, vocês conhecem isso? É esse nome aqui mesmo? E é muita brincadeira realmente que eles fazem. Não tem nada de tela. Não tem tela alguma para eles. E, cara, é muito legal, porque eles comem e eles brincam. Aí quando eles estão cansados, é hora da palavra. E como que a criança vai embora? Não vai, porque o tio deu comida, o tio brincou, ele vai ouvir o tio. Então eles sentam e escutam. E aí é Bíblia mesmo que é pregado. Não é desenho, não. É Bíblia. É Bíblia. História bíblica, atividade, tudo mais. E aí a gente também trabalha com uma educação financeira básica, que é o seguinte: a participação, levar o amiguinho visitante, se comportou, você ganha uma dracma. E aí com essas dracmas eles vão acumulando. Então, por exemplo, você levou o amiguinho, você ganha 2 dracmas. Aí você foi, você ganha 1, então são 3. Você se comportou, você ganha mais 1, são 4. E por aí vai. E aí a dracma realmente, a gente imprime o papelzinho, né? E eles têm o dinheirinho deles,
E aí o que a gente faz? Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, depende um pouco, a gente faz as feirinhas. Então como que funcionam as feirinhas? A gente levanta doações. Então, por exemplo, tem a feirinha da higiene pessoal. Dona Zenilda falou ontem aqui sobre essa questão da higiene pessoal, né? Então, aí a gente tem a feirinha da higiene pessoal. A gente compra pasta de dente, shampoo, condicionador, escova de dente, sabonete. E aí eles trocam as suas dracmas pelos produtinhos. E aí, por exemplo, o Lucas entregou para a criancinha um creme dental. Ele já ensina como usa, porque elas não sabem. Aí você fala, mas como que não sabe? Não sabe. Não tem. São pais, às vezes, que as crianças ficam mais sozinhas, eles se ajudam entre eles. Então, e é ensinado. Então, isso tem sido muito legal. E aí, agora, a gente conseguiu, junto com o Banco do Estado do Espírito Santo, a gente conseguiu um ofício e a gente conseguiu alguns computadores, porque o banco estava trocando o maquinário, e aí a gente conseguiu computadores, agora a gente passa a ter também aula de informática básica com as crianças, e a gente tem também aulas de violão, reforço escolar, música, jiu-jitsu. Isso tem ajudado muito, artes marciais tem ajudado muito as crianças, por conta da disciplina. As crianças são extremamente disciplinadas, então os mais abençoadinhos, que mais perturbam, são os que vão para a classe de artes marciais. E elas voltam maravilhosas. Tranquilo. Ninguém descarrega nada nas crianças não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pode ficar tranquilo. Ninguém tira a raiva da bagunça delas, não. Elas realmente têm aprendido uma disciplina e tem sido fenomenal. E geralmente são os mais velhos, né? Então eles são os primeiros a chegar, eles ajustam as crianças, eles ajudam a servir, eles pegam no pé das crianças para sentar. Eliminou a bagunça. Tem sido uma bênção. Então a gente tem trabalhado com algumas frentes e eu gostaria de agradecer a vocês, porque vocês fazem muito parte disso aqui, de verdade. Sim, o Cezinha, né, que é quem fica à frente da Rua do Céu, ele fala uma frase muito bonita, que ele diz o seguinte, que o coração da criança é de quem chega primeiro. É verdade. Você ganha o coração da criança e a criança, ela vai te amar. Então chegue primeiro, vale a pena, vale muito a pena. Bom, então assim, a gente é muito grato a vocês, porque hoje a comunidade Fruto é nosso principal parceiro na AME. Igreja Fruto é nosso principal parceiro. E a gente é muito, muito grato a tudo que vocês fazem, a participação de vocês é fundamental para a gente continuar fazendo isso aqui acontecer. Obrigado, de coração. Bom, pregar aqui é sempre um desafio, né? Porque o Lucas é um cara muito bom, aí ele toca muito bem, ele canta muito bem, e aí assim, vocês estão ali animados com louvor e acaba, né, dá aquela sensação, e depois eu venho para cá. Então assim, eu peço que vocês tenham muita consideração, tá? Eu quero conversar um pouquinho com vocês. Não, e minha mãe ontem também elevou muito o nível, né? Elevou muito, então esse negócio aqui ficou muito difícil, gente. Mas eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa manhã a respeito de trabalhos missionários e a nossa participação nisso. E se eu pudesse dar um tema para isso aqui, eu usaria uma frase que uma vez eu escutei, que diz o seguinte: dos 12 discípulos, 11 se tornaram missionários e um traiu Jesus. Bom, o mundo, gente, ele tem mudado muito, né? É muito comum a gente parar e pensar, caramba, a gente já está em junho, daqui a pouco tem Papai Noel e árvore de Natal nas lojas, né? A gente sempre dá aquele susto. A gente tem essa percepção de que as horas elas passam mais rápidas e a nossa velocidade, a velocidade que o mundo exige hoje de nós também, a gente vive essa sociedade muito fast food, né? Então, por exemplo, você tem lá, você vai pedir um iFood e você tem um restaurante bem avaliado que entrega de 40 a 60 minutos e você tem um restaurante meia boca de avaliação, mas que entrega em 15. Você fala, poxa, vou no de 15 aqui, né? Vai que essas avaliações estavam erradas, às vezes as pessoas não foram muito bem criteriosas, às vezes a pessoa estava estressada no dia, avaliou mal o restaurante, vou no de 15 que é mais rápido. Então a gente tem essa questão e o mundo ele tem agilizado muito, só que existem coisas que não podem mudar, o evangelho ele não muda. E quando então nós
pensamos a respeito de confins da terra, a gente realmente pensa em confins da terra como os locais muito distantes, e de fato são, mas a gente precisa parar para pensar que quando Jesus ele fala a respeito de confins da terra, o Brasil era confins da terra. É ou não é? Olha a distância que nós estamos de onde Jesus estava. Nós estamos numa distância muito grande, nós estamos então num continente que até então pouco se sabia, ou nada se sabia, e anos após isso, por volta ali do ano de 1500, foi quando começam a chegar então os primeiros missionários dentro do Brasil. Então olha esse espaço-tempo para se alcançar os confins da terra, que são então as Américas, mas vamos falar dentro do nosso país, o nosso país Brasil. A gente está falando de um espaço-tempo de 1500 anos. A gente está falando de um espaço muito grande para a evangelização, que foram os primeiros resquícios de evangelização dentro do nosso país. Bom, mas o evangelho chegou aqui, irmãos. Ou seja, as pessoas cumpriram a sua vocação de entender o que eram os confins da terra. E dentro do nosso país foi derramado muito sangue de mártires. Existiram mártires em nosso país que morreram durante a sua expedição missionária e evangelização. Ou seja, nós temos sangue de mártires dentro do nosso solo brasileiro. Então, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, lindos, bonitos, cheirosos, arrumados, sentados, acomodados nessa igreja, pessoas tiveram que morrer. E essa é uma grande realidade. E o que acontece é que hoje, quando a gente começa a ver a nossa participação missionária, infelizmente, às vezes as pessoas elas têm levado isso como se fosse uma obrigação de terceiros. Então eu pego uma responsabilidade que o Senhor confiou a mim e eu entrego para o Diogo. E é muito fácil a gente terceirizar a nossa vocação, é muito fácil a gente terceirizar a nossa responsabilidade missional e a nossa responsabilidade com a evangelização. Porque eu tiro esse peso de mim e entrego para o Diogo. Então depois o Diogo se resolva. Mas não, o Diogo ele tem a responsabilidade dele, eu tenho a minha e você tem a sua. E a gente não pode trocar elas. Não dá certo. Porque um dia a gente vai ter que prestar conta dela para Deus. E não adianta você falar, não, Senhor, você não lembra aquele dia? Eu lembro que eu tinha essa responsabilidade, mas eu entreguei para o Diogo. Falei, Diogo, você evangeliza lá no meu lugar, irmão. Que Deus te abençoe. Meu papel é outro. E a gente não tem espaço para isso. E o tema desse DIP, ele fala que é a respeito dos cristãos que são obrigados a fugir. Bom, dentro da nossa realidade, a gente não sofre perseguição religiosa, irmãos. Não sofremos. Zero perseguição. Eu imagino que ninguém foi atacado por estar com essa Bíblia vindo para cá hoje. Alguém foi? Se foi, vamos denunciar. Não foram. Ninguém nunca chegou ali, jogou uma pedra aqui dentro ou uma bomba e falou ódio a todos vocês. Isso nunca aconteceu. Graças a Deus por isso. Mas essa não é a realidade ao redor do mundo. Então, por exemplo, só na Nigéria 100 mil cristãos são obrigados a fugir num espaço de um ano por conta de perseguição religiosa. E o que tem acontecido é que nessas mudanças que o mundo tem dado, o mundo tem feito um processo de transição. Então, sejam por razões de guerra, sejam por razões de instabilidade de governos, sejam por situações religiosas ou quaisquer que sejam, nós temos visto um movimento migratório no mundo. Então, por exemplo, é muito comum você ver hoje já dentro de Belo Horizonte pessoas que são imigrantes de outros países que vieram refugiados, não é comum? Eu fiquei sabendo que no bairro Planalto está com um grande número de venezuelanos, Não tem? Então, por que os venezuelanos estão aqui? Por uma instabilidade econômica no seu país, então eles fogem para cá. Eu estava em São Paulo um tempo atrás e eu estava conversando com um rapaz na rua e ele era venezuelano e ele falou, hoje a minha situação está um pouco melhor. Eu já trabalho de segurança, mas quando eu cheguei eu trabalhava num lava-jato, lavando carros, eu ganhava R$12 por dia. Eu olhei e falei, sério, irmão? Ele porque o cara sabia que eu estava naquela situação e também me explorava. Eu falei, meu Deus, irmão. Gente, R$12 você não lava nem uma bicicleta. Vamos lá, Mas beleza. E aí, conversando com ele, eu falei, o que você fazia na Venezuela? Trabalhava em banco. Eu era gerente de banco.
Ele falou, eu tenho um amigo meu que ele tem doutorado. E ele estava passando fome até pouco tempo atrás, mas a gente conseguiu arrumar um emprego para ele lá também. Entendi. Então o que a gente tem visto? A gente tem visto esse movimento migratório, e o que tem acontecido, irmãos? E vocês têm que colocar muito amor no que eu vou falar aqui, para vocês não interpretarem mal, tá? Os confins da terra estão vindo até nós. Então, antes, se você tinha uma dificuldade muito grande de ir na Venezuela pregar o evangelho, hoje, talvez, quando você for no supermercado, o rapaz que vai te atender, ele pode ser de lá. Então, você tem essa oportunidade, porque o mundo tem mudado de uma certa forma, que nós temos tido os confins da terra muito mais perto de nós do que nós já tivemos anteriormente. Eu levantei alguns dados do Ministério da Defesa que mostram que nós temos mais de 221 mil pessoas refugiadas no Brasil. Nós estamos falando de um número expressivo de pessoas que são refugiadas, que estão dentro hoje do território brasileiro. Dessas 221 mil pessoas, nós estamos falando de 164 países. Irmãos, nós temos os confins da terra do nosso lado hoje em dia. Está muito perto de nós. Está muito tangível. Você consegue ver, você consegue ter contato com pessoas que você nunca talvez tivesse oportunidade. E dentro desses dados nós temos muitas pessoas que estão em Belo Horizonte, muitas pessoas. Então nós estamos falando de 164 países. Se a gente trabalha com 10% disso em Belo Horizonte, a gente está falando que temos pelo menos 16 nacionalidades diferentes de pessoas dentro dessa cidade que vieram refugiados para o Brasil. Então, se há um tempo atrás a gente podia ver os confins da terra, por exemplo, no Líbano, nós temos hoje no Brasil a maior comunidade libanesa do mundo. Nós temos mais libaneses e descendentes no Brasil do que no Líbano. É sério. Entre libaneses e descendentes diretos de libaneses, tem maior população no Brasil do que no Líbano. Então, um confins da terra que antes demorava muito para você chegar, hoje está do seu lado. Se antes a gente tinha uma dificuldade de evangelização na Venezuela, hoje nós temos venezuelanos no nosso país. Se antes nós tínhamos uma dificuldade de evangelização de nigerianos, nós temos nigerianos no nosso país. Então o que tem acontecido com esse movimento? O mundo tem vindo. Nós temos mais de 164 países dentro do nosso país. Nós temos oportunidades de falar com pessoas que antes estavam nos confins da terra, mas que agora estão ao nosso lado. Eu não sei se isso é legal. Porque Deus deu uma missão muito clara para a gente. Mas, se Ele fez isso acontecer, a gente também tem que entender como uma oportunidade de evangelização. Não estou falando que você tem que deixar de ir. Não estou falando que não é mais para você ir para o Líbano porque tem libanês no Brasil. Em hipótese alguma. Não interprete mal o que eu falei. E dentro disso, nós temos algo muito interessante que é... Aí você pode falar, poxa, Ian, mas se você está falando que tem tantos cristãos migrando por conta disso, essas pessoas já são então convertidas? Não. E aí é onde a oportunidade ela começa a aumentar ainda mais para cada um de nós, por uma razão muito simples. Dessas 221 e 390 mil pessoas, apenas 171 delas vieram por perseguição religiosa. Então nós estamos falando que de 221 mil pessoas, menos de 200 vieram por perseguição religiosa. Então nós estamos falando que nós temos 221 mil pessoas no país que vieram por outras razões. Instabilidade econômica, instabilidade política, guerras, inúmeras outras razões. Nós temos um campo missionário ao nosso redor. Essas pessoas, elas estão longe de suas casas, elas perderam seus trabalhos, elas perderam seus diplomas, elas perderam a sua história. Elas não podem perder a dignidade, elas não podem perder a esperança de conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos 220 mil oportunidades dentro do nosso país de espalhar o Evangelho para pessoas que anteriormente estavam nos confins da terra. Essas pessoas não conhecem Jesus, irmãos. E muitas delas têm vindo para cá falar da sua religião lá de outro lugar.
Então eles estão saindo de lá, aproveitando toda a sua situação e espalhado a sua fé aqui. Nós precisamos virar esse jogo. Eles estão dentro da nossa casa. Nós precisamos apresentar Jesus para eles. Nós temos essa obrigação. E cumprir o ID dentro da nossa cultura, com povos transculturais, e nada mais é do que um mandamento de Jesus. Você pode discordar por N razões. Tudo bem, eu não estou aqui para mudar a sua opinião. Mas, em Mateus, no capítulo 25, no versículo 35 a 45, diz o seguinte: porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava enfermo e me visitaram. Eu estava preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou o Senhor preso e fomos visitá-lo? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade eu lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que me fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E aí eles lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, prisioneiro e não o socorremos? Então o rei lhes responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixarem de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. Entende que essa questão de cumprir o ID dentro da nossa cultura, dentro da nossa vizinhança, com aqueles que chegaram até aqui, nada mais é do que um mandamento de Jesus Cristo. Quando nós fazemos, nós estamos servindo a Deus. Quando nós não fazemos, nós não estamos o servindo. E o que acontece, irmãos, é que às vezes a gente faz uma grande confusão a respeito do que é missão. E tudo bem. Às vezes a gente acha que realmente missão é só a gente sair daqui e ir lá para a Bolívia. É só a gente sair daqui e ir para a Índia. Por exemplo, o Diogo, ele nunca deixou de ser missionário porque ele está em Belo Horizonte. Porque não é a Bolívia que define se o Diogo é missionário. É quando ele se entregou para Jesus nessa função. Não é a Bolívia que define o Diogo como missionário, como não é a Espanha que define o Burjac como missionário, ou a Colômbia que define a Licó como missionária. Não, não é o país. É se entregar para Jesus. E a gente precisa entender o que é missão. Missão nada mais é do que levar o evangelho a pessoas e lugares onde a mensagem de Jesus ainda não chegou. Então você faz missão quando você olha o seu vizinho e você olha para ele e fala: eu não posso deixar que esse coração fique sem Jesus. Eu não posso deixar que esse coração fique sem Cristo. Eu não posso deixar que essa pessoa viva mais um dia de sua existência sem saber que Jesus Cristo a ama. Isso é missão. Da mesma forma que quando o Diogo vai à Bolívia e começa então a atender centenas de crianças e adultos, ele também estava fazendo missão. Mas também nós podemos fazer ao nosso redor. Nós podemos fazer com os nossos vizinhos, com os nossos familiares. Existe espaço, existem pessoas que o coração delas ainda não foi inundado pela graça de Deus. E o coração delas está carente por Deus. E você pode ser um missionário quando você olha para aquela pessoa e você fala: eu não quero que você viva mais um dia da sua vida da mesma forma como você estava ontem. Irmão, se você olhar para o seu passado sem Jesus, quem era você antes e quem era você hoje? A mudança é nítida.
As pessoas à sua volta falam: rapaz, a melhor coisa que você fez foi ir para a igreja. Você mudou. E se isso acontece com você e você vê essa transformação com tanto carinho, com tanto amor, por que pessoas à sua volta não podem ter a mesma experiência? Elas devem ter. Então esse mesmo evangelho que me alcançou e que te alcançou precisa alcançar outras. E essa é a nossa missão: levar o evangelho a corações e lugares que ainda não conhecem Jesus Cristo. Nós também precisamos entender o que é o evangelho. E o evangelho, ele nada mais é do que a história da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Porque às vezes nós ficamos impactados com o fato que Jesus morre na cruz por nós. Mas Paulo, ele fala que nossa fé seria vã se não houvesse ressurreição. Então, o ponto auge da nossa fé não é a morte no madeiro, mas o ponto auge da nossa fé é a ressurreição. E às vezes nós nos esquecemos. A gente fala que Jesus morre por nós. E a gente fala: posso orar por você? Jesus morreu por você, posso orar por você? Amém. Encerra, faz o apelo, vai para casa. Não, irmãos. Jesus morreu e ressuscitou por você. Ele volta da morte por você. Então, nós entendemos que nós precisamos então levar o quê? Para fazer missão, nós precisamos levar a história da vida, da morte e Para quem? Para quem não conhece. Para as pessoas. Entenderam como não é difícil? É difícil. Pode falar. Não é difícil. Ah, mas eu não sei como fazer. Aí se você não veio ontem, perdeu, irmão. Aí você perdeu. Pergunta para o pastor. Ontem foram dadas inúmeras oportunidades para vocês. Mas, então nós entendemos o que é missão, nós entendemos o que é evangelho. Agora, como nós devemos fazer isso aqui? A nossa ação missionária, ela precisa ser, em primeiro lugar, cristocêntrica. O que isso quer dizer? O foco do que nós fazemos tem que ser espalhar o que Jesus fez. O foco da nossa missão é ter Cristo no centro dela. Irmãos, não se apegue a detalhes, se apegue a Jesus. Não se apegue em como, se apegue a Jesus. Nós devemos ser cristocêntricos. Nós devemos repetir o que Jesus fez, nós devemos falar o que Jesus falou, nós devemos amar como Jesus amou, nós devemos morrer como Jesus morreu. Mas você não vai ressuscitar em terra, tá? Sinto lhe informar, não vai acontecer. Sei lá, talvez vai, mas se o Lucas orar por você, talvez você consiga. Mas em tese não, em tese talvez esse não seja o plano de Deus para você. Mas nós devemos ter a nossa missão muito cristocêntrica. Nós devemos ter Cristo como foco. Nós devemos repetir as atitudes de Jesus Cristo e ter Jesus em primeiro lugar. Não se apega a dogma, não se apega a doutrina, não se apega na forma, se apega em Jesus, irmão, que Ele vai te dando força, conhecimento para você fazer isso aí. Então, em primeiro lugar, ela precisa ser cristocêntrica, né? Não fica perdendo muito tempo em como, qual o método, qual a forma, qual o estilo de evangelismo. Se apegue a Jesus. Ele vai te dando oportunidades. O segundo passo da nossa ação, ela precisa ser bibliocêntrica. As palavras a gente vai criando, tá? Tá no dicionário não. Ela precisa ser bibliocêntrica. Irmãos, tenha isso aqui em suas mãos, mas tenha em seus corações. Isso aqui é o nosso manual de fé, é o nosso manual de vida, é a forma como nós devemos nos portar e viver. A nossa missão, ela precisa ter a Bíblia em todo o tempo. Não adianta fazer algo que você acha que dá certo porque alguém fez. Consulte a palavra de Deus. Em todo o tempo. Não invente histórias. Não tente fazer mirabolismos. Foque na palavra. Na Bíblia. Somente ela. Ela vai te ajudar. Ela tem uma mensagem. Ela é viva. Ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Apenas a palavra pode fazer isso. É a palavra. Se apegue a ela. A nossa missão, ela precisa ser bíblica. Nós devemos anunciar o evangelho. Não crie historinhas para as pessoas se sentirem mais confortáveis. Fale do evangelho. Lógico, você não precisa evangelizar com os textos lá do Antigo Testamento, onde vai falar das guerras e tudo mais. Pode ir com calma, vai com mais tranquilidade, entendeu? Mas use-a,
né? A palavra de salvação, ela está aqui. E essa Bíblia, irmãos, ela nada mais é do que um manual missiológico. Se você abrir a sua Bíblia e você for de Gênesis a Apocalipse, você vai entender o que ela fala. É a história da humanidade, é a história da redenção e a história de que como nós iremos viver com Jesus Cristo um dia. É isso aqui. Ela nada mais é do que um manual missiológico. Aqui nós vemos o primeiro missionário da história, que foi Deus, o Pai, que vai até Adão e Eva quando pecam e começam a se esconder. E a Bíblia ela fala muito clara que Deus ele vai ao encontro deles e os procura. Nada mais é do que uma função de um missionário. Então a Bíblia ela é um manual missiológico. Tem tudo aqui pra gente. A terceira forma da nossa ação, ela precisa ser oracêntrica. Tá ficando mais difícil. Tenham piedade. Depois eu vou escrever o dicionário, ao invés de ser Aurélio, vai ser Ian. Oracêntrica. A gente não faz missão sem joelhos no chão. É isso. Não tem como a gente viver uma vida missional sem oração. É impossível. Diogo, me corrija e taca uma pedra aqui se eu estiver mentindo. O que eu te falei antes de ir para o campo? Você tem que orar mais na Bolívia do que você já orou na sua vida inteira. Foi ou não foi? Irmãos, a vida missional ela é uma vida de oração. Na última quarta-feira nós fizemos um culto de envio numa padaria em Vitória. Tinha uma irmã indo para a Índia e aconteceram uma série de imprevistos com o visto dela e nós nos reunimos então numa padaria. O Diogo também foi enviado na padaria, né, Diogo? Você lembra? Quando a gente falou que você ia para o campo, estava na padaria, né? A gente tem uma relação boa com as padarias. A gente tem que ser patrocinado, né, Lucas, pelas padarias. Pois é. E aí a gente estava numa padaria em Vitória, conversando e orando com essa irmã, e ali estávamos em 4 pessoas além dela, e aí a gente estava conversando e engraçado, que todo mundo foi dar uma palavra para aquela irmã e todas as palavras eram relacionadas à oração. Todo mundo falava, você precisa orar mais, você precisa investir na sua vida de oração, você precisa ter cuidado com a sua saúde mental, mas você precisa orar. E muitas vezes a gente está em alguma igreja, em algum evento, falando sobre missões, e aí as pessoas vêm e falam, eu não posso contribuir, porque não sei o quê. Eu falei, irmã, glória a Deus, fique em paz. Você tem R$1? Tem, então mande R$1. Mas é pouco. Eu falei, para você. Quem está dizendo que é pouco? Peraí, não, mas é pouco R$1. Não, peraí, quem disse que é pouco? Em primeiro lugar, a senhora está errada, não é pouco, pode mandar, mas ore por nós. Ore por nós. A sua oração vale mais do que qualquer R$1. É sério, ore, porque sem oração a gente não se mantém de pé. A gente tem casos de Licó e Anante que sofrem perseguição direta. Se eles ainda estão vivos, é baseado na oração. Não foi 1 ou 2 livramentos de perseguição que eles já tiveram. Nós já tivemos casos de pessoas chegar armada em trabalho missionário nosso na Índia, falando, vou matar todo mundo. E aí a gente reuniu um grupo, vocês oraram com a gente, e nós reunimos oração aqui, espalhado o mundo afora, e esse povo sumiu. É oração que sustenta. O que a gente ia fazer com o dinheiro? Mandar para lá, dar propina para os caras fugirem? Não, irmãos. Entendeu? Aí por isso que R$1 é pouco. Quem disse? Entendeu? Fazer o quê? Vou dar dinheiro para os caras ir embora? Comprar arma mais forte? Não, é oração. Então nós precisamos ter nossa ação missionária pautada nisso aqui. Bíblia, Jesus, oração. Ou se você quiser usar minhas palavras, você também pode, né? Que aí é cristocêntrica, bibliocêntrica e oracêntrica também. Essa daí é muito boa, eu sei, né? Vou até registrar ela. E o que acontece, irmãos, é que Jesus ele faz de seus discípulos missionários. O objetivo de Jesus Cristo sempre foi deixar um legado na terra. E é interessante que ele ora ao Espírito Santo e ele pede justamente para que nós, porque essa oração ela foi para todos aqueles que viessem a crer nele, para que nós não ficássemos órfãos. E o que acontece? Então, o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós, mas qual é o objetivo do Espírito Santo em nós, se não for para que as obras de Deus se manifestem na terra?
Ou você acha mesmo que o Espírito Santo dá dentro de você para você sentir aquele arrepio na hora do louvor e você levanta as suas mãos e você tem aquela sensação incrível? Irmãos, isso é legal, glória a Deus, mas a função do Espírito Santo dentro de você é para que você continue aquilo que Jesus começou. A função do Espírito Santo dentro de nós, ela é muito focada para que as obras de Deus se manifestem na terra. E para que o Espírito Santo faça isso, aí ele começa a fazer o que está dentro da natureza dele. Ele é o Consolador, ele é quem te convence da justiça, do juízo, do pecado. Então, o Espírito Santo, ele faz as funções dentro de você para que o objetivo final seja a manifestação das obras de Deus na terra. Entende? Então, ele vai te convencendo, ele te converte. O Espírito Santo é quem faz a obra de conversão. O Espírito Santo, ele faz a obra de santificação. O Espírito Santo, ele faz toda essa obra com o objetivo final de que você, quando é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, você começa então a anunciar as boas novas do Evangelho. E o que acontece é que lá justamente, né, baseado nesse texto, nós vemos em Efésios 5, no capítulo 18, já na segunda parte do versículo, que faz: mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. E o objetivo do Espírito Santo dentro de nós é esse: glorificar a Deus. É glorificar o Senhor. E a maior glorificação que existe na vida cristã é quando nós espalhamos o amor de Deus para outras pessoas e o Espírito Santo faz então a obra de conversão. Porque por mais que você fale de Jesus, não é você quem converte. Não é você quem tem esse poder. Então você fala e o Espírito Santo ele começa a agir. Então, nós sempre temos que fazer isso. Nós precisamos falar e o Espírito Santo ele vai começar a fazer essa obra no coração dessa pessoa que tem sido alcançada. E Jesus ele chama 12 discípulos para caminhar com ele, justamente para que eles pudessem dar continuidade naquilo que ele começou. E, portanto, a lógica do discipulado de Jesus Cristo é ensinar de forma prática a 12 homens, cada um com as suas atitudes, para que eles repetissem. E eram 12 homens com temperamentos diferentes, de locais diferentes, de criações diferentes. E ele então reúne 12 pessoas diferentes para que essas 12 pessoas diferentes, à sua forma, pudessem continuar espalhando as boas novas. E em Lucas, no capítulo 5, no versículo 1, tem algo muito interessante que diz o seguinte. A gente já está encerrando, mas vamos ler 2 textos ainda, e eu queria muito sua atenção nesses 2 textos. Lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. E em resposta Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram.
Dentro desses 11 versículos, irmãos, existem alguns ensinamentos muito práticos para nós. O primeiro deles é que para nós sermos discípulos de Jesus, nós precisamos entender que isso requer obediência. Naquele momento, Pedro era um pescador experiente, que conhecia o mar, e ele estava ouvindo ordem de um homem que trabalhava como carpinteiro. Aí você fala, mas ele era Jesus. Sim, mas Pedro não sabia. Então, você imagina, irmãos, você trabalhou a noite inteira num barco, você não pegou nada. Todo mundo sabe que o temperamento de Pedro era um pouquinho mais, explosivo, né? E aí aquele homem chega, após passar a madrugada inteira no barco, sem pegar nada, aí vê um rapaz chegando para ele e fala assim, volta lá, joga lá de novo. Aí ele deve falar assim, mas você faz o quê, meu amigo? Sou carpinteiro ali, trabalho com o José. Entendi. Dando pitaco, né? Exatamente. E aí é interessante que seguir Jesus é obediência, irmãos. Ele não questiona, ele vai. Para a gente estar apto a seguir Jesus, irmãos, nós temos que obedecer. Ah, mas Senhor, obedece, para. Você vai ler em toda a história bíblica. Todo mundo que tentou bater boca com Deus não deu certo. Não é você que vai conseguir, irmão. Desculpa te falar, não é você que vai conseguir. Nunca deu certo. Obedeça, ganha tempo, obedece. O segundo passo, ele requer temor. Porque Pedro, ele se ajoelha perante Jesus, ele reconhece quem Jesus é. Nunca perca o temor a Deus. Você pode chamá-lo de amigo, você pode chamá-lo de você, essa não é a minha questão, mas não perca o temor. Não perca o temor a Deus. Ele é Deus, nós não. Ele é o Criador, nós somos criatura e nós devemos ter temor a Ele. O terceiro passo é que nós precisamos reconhecer o milagre. Para que serve um milagre, irmãos? Para que mais pessoas conheçam quem fez o milagre. Eu fiquei ouvindo ontem a história do nosso irmão Dedé, foi curado, e aí a primeira coisa, depois dele ser curado, quero fazer o ministério da última hora, não é isso? O milagre dele, ele quer usar isso para que outras pessoas sejam alcançadas e conheçam quem fez o milagre na vida do nosso irmão Dedé. É isso. O irmão Dedé já entendeu o terceiro passo de que é ser um discípulo. E o quarto passo, ele requer um compromisso sem fim. Porque Jesus, ele vira e fala o seguinte, olha, você não precisa ter medo. Você pode ter temor, mas você não precisa ter medo. Mas de agora em diante você será pescador de gente. De agora em diante. Não é de agora até amanhã. Não é de agora até ano que vem. É de agora em diante. Por toda a sua vida você passa a ser pescador de homens. E essa necessidade da pregação, ela era tão importante para Cristo, que durante todo o seu ministério ele reafirma para os discípulos a necessidade de espalhar as boas novas. E antes da crucificação de Jesus, ele retoma esse assunto na última ceia, e quando está naquela última ceia, é muito rico esse versículo, porque ele fala muitas coisas para nós, mas tem algo que é muito interessante, que a primeira coisa ele já chega, e ele já afirma para eles o seguinte, que ele já sabia quem ia trair, ele já sabia quem ia negar, ele já sabia de tudo, o Senhor ele sabe de todas as coisas. E lá no versículo 3 de Lucas 22, ele fala o seguinte, que Satanás entrou em Judas, ou seja, Satanás entra em Judas para trair. E já quando ele está na mesa, existe um momento interessante em que ele vai vivendo todos aqueles momentos, ele dá graças pelo cálice, ele parte o pão, ele faz a ceia, mas ele vira e fala, eis que a mão do traidor ela está comigo à mesa, pois o filho do homem ele vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. O seu discípulo que caminha 3 anos com ele. E lá no versículo 31 diz o seguinte, Jesus ele vira para Pedro e fala, Simão, aquele mesmo que ele havia conversado
no seu chamamento e que fala de agora em diante, mas não de agora até amanhã, você será pescador de gentes, ele vira e fala: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Ou seja, olha quantas camadas existem nesse texto. Jesus ele vira para Simão e fala: olha, Satanás pediu para te peneirar como trigo. Eu orei por você para que sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os outros. Ou seja, nós devemos ter muito temor a Deus em todos os momentos de nossas vidas, porque Satanás ele pode tomar o coração de um discípulo mesmo quando ele está caminhando com Jesus. Foi o que aconteceu com Judas. Só que quando nós não estamos dispostos a obedecer a todos os ensinamentos de Jesus, o nosso coração fica mais vulnerável para esse tipo de coisa acontecer. Quando nós começamos a achar que somos autossuficientes ou que somos muito importantes, nós estamos deixando o nosso coração aberto para o que aconteceu com Judas. E o que nós precisamos entender é que status, poder, fama, seguidores, isso não define ninguém, irmãos. Ninguém. O que define um homem e uma mulher de Deus é o quanto ela está disposto a servir. Uma outra questão é que mostra que o diabo ele sempre quer nos peneirar, irmãos. Sempre. Isso não foi propriedade exclusiva de Pedro. Comigo, com você também é. O diabo ele não fica feliz com nada que você faça para Deus. Mas nós temos uma esperança no meio disso. O Senhor intercede por nós. E após a sua ressurreição, novamente Jesus começa a cativar novos e velhos discípulos, que de incrédulos viram missionários. Nós temos 2 homens no caminho de Emaús, que caminham lado a lado com Jesus, falando toda a história que havia acontecido, mas que não tinham reparado que era Jesus quem estava ao lado deles. Incrédulos, mas que após estarem na mesa com Jesus, quando eles reconhecem Jesus não está mais ao lado deles, Jesus já havia ido. E o que eles fazem? Começam a anunciar que Jesus estava vivo. Homens que antes estavam incrédulos e caminham alguns quilômetros ao lado de Jesus, contando para Jesus que um homem havia morrido, que era a esperança de todo mundo. Eles não reparam que Jesus está ali. Quando eles reparam, Jesus não está mais, mas o que eles viram? Missionários. Eles começam a anunciar as boas novas. Incrédulos, mas que agora entenderam a mensagem. E lá em Mateus 28, para nós encerrarmos, no versículo 16, diz o seguinte: 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Os 11, porque Judas já tinha partido, os 11 que tinham ficado duvidaram. E Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim. Irmãos, nós precisamos entender que essa mensagem, esses 4 todos que Jesus fala, são para nós. Nós temos uma responsabilidade com isso. Nós precisamos fazer parte disso. Dos 12, 11 viraram missionários e um traiu Jesus. Eu quero ser encontrado com os outros 11. Vamos orar. Deus, nós te damos graças, porque hoje nós podemos nos reunir
para lembrar de todos os teus feitos em terra, para lembrar, Senhor, da responsabilidade que nós temos com a tua missão, da responsabilidade que nós temos, ó Pai, no anúncio das boas novas. Entender que existem milhares de pessoas no Brasil hoje que estão longe de suas casas, de suas famílias, porque por inúmeras razões estão aqui tentando uma vida melhor. E que nós devemos aproveitar essa oportunidade para falar do teu amor. Nós não podemos mais viver dia após dia sem entender que essas pessoas precisam de ti. Senhor, nós não queremos clamar para que o Senhor envie missionários, nós queremos clamar para que o Senhor nos envie, para que o Senhor nos use. Nós não queremos mais terceirizar, mas nós queremos seguir a tua voz, a tua ordenança e tudo que o Senhor quer de nós. Nós queremos ser fiéis ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, ser fiéis aos teus mandamentos. Nos ajude, Deus, nos ajude a levar o Evangelho ao coração daqueles que ainda não te conhecem, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.